Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a mais uma importante pergunta de uma amada e querida irmã. É uma pergunta escatológica, que envolve aí a escatologia. E ela gostaria de saber se na grande tribulação os anjos irão pregar o evangelho. Porque lá em Apocalipse fala de um anjo, né, anunciando o evangelho eterno. E isso despertou nela essa curiosidade, se os anjos irão pregar o evangelho na grande tribulação. E a resposta categórica e definitiva é não. É não. E aqui, de maneira respeitosa, né, aos meus amados e queridos irmãos pré-tribulacionistas, eu já fui um pré-tribulacionista, já fui um ardoroso defensor, hoje não sou mais. E por que eu deixei de ser pré-tribulacionista? Porque eu comecei a ler de maneira mais eficaz o Novo Testamento e, na minha opinião, o Novo Testamento não dá respaldo nenhum para o pré-tribulacionismo. Existem muitos achismos, emulações que os nossos irmãos ensinam que não bate com a Bíblia. Todas as posições têm pontos fracos. Hoje eu defendo o pós-tribulacionismo, mas eu reconheço que o pós tem posições ou tem pontos fracos. Todas as posições têm pontos fracos e fortes. Todas. Todas. Isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar textos dizendo que anjos não pregam o evangelho. Ora, se anjos não pregam o evangelho, como os nossos irmãos pré-tribulacionistas afirmam que o evangelho será pregado por anjos? Isso aí é uma incoerência terrível. E vamos aqui para as bases. Você pega Atos capítulo 8, aquele famoso texto de Filipe em Samaria. Depois, o anjo do Senhor fala com Filipe para ele ir para um deserto. E ele vai ali para o deserto, o anjo o conduz, porque estava passando ali uma carruagem daquele negro etíope que estava vindo de Jerusalém. E ele estava lendo a passagem do profeta Isaías, Isaías 53. E Felipe, ele se aproxima da carruagem e prega e começa a explicar para ele. E ele faz uma pergunta: entendes o que lês? Ele pergunta para o etíope. Aí ele fala: como eu poderei entender se não há ninguém que me explique? E Filipe é convidado para sentar-se na carruagem, juntamente com o etíope, e ele começa a explicar a passagem de Isaías 53 e outras passagens, mostrando que ali falava acerca de Cristo, de Jesus, e ele explica para ele as Escrituras. Então você vê um anjo falando com Filipe, tá? E indo lá falar com o etíope. O anjo poderia pregar o evangelho, poderia falar com o etíope, mas o anjo não faz isso, porque o evangelho não é para ser pregado por anjos. O evangelho é para ser pregado, falado, anunciado por seres humanos. Nós temos esse privilégio. Outro famoso texto é Atos capítulo 10. O texto de Cornélio e Pedro. Cornélio, um romano, um centurião. Um centurião era um chefe de 100 soldados. Centurião era um chefe que governava 100 soldados, que estava sob a sua responsabilidade. E o texto fala que Cornélio era um homem temente a Deus, era um pagão temente a Deus. Ele dava esmolas, ele orava, ele jejuava, mas ele não tinha o esclarecimento ainda do evangelho. E um anjo aparece para ele. Está no capítulo 10, de 1 a 7, a lei de Atos. Um anjo aparece para ele e fala com ele para chamar Pedro, que estava em Jope. E Pedro iria esclarecer para ele, tá, tudo aquilo que ele tinha dúvidas. Ora,
era a chance do anjo ali pregar o evangelho para Cornélio. Mas o anjo manda chamar Pedro. Porque a responsabilidade de pregar o evangelho, Deus não deu aos anjos. Deus deu aos homens. E vocês conhecem a história. Cornélio manda uma comitiva chamar Pedro. E Pedro vai na casa de Cornélio e prega o evangelho. E ele entende, tá? Quem é Jesus, a pessoa de Cristo, o evangelho em sua totalidade. Outro texto também que é maravilhoso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, aonde Pedro vai falar sobre o evangelho. Vai falar que os profetas falaram e profetizaram sobre o evangelho, e vai falar também que os anjos, eles ficaram e ficam maravilhados com a exposição, com a grandeza do evangelho. E Deus não deu para eles esse privilégio. O privilégio que Deus deu para pregarem o evangelho é aos seres humanos. Aí você vai para o Apocalipse, minha irmã. Apocalipse é um livro de simbologias. Se você for interpretar tudo aquilo literalmente, você vai ter problemas. Como, por exemplo, vai falar que Deus tem 7 espíritos. Aí eu pergunto, Deus tem 7 espíritos literalmente? Não. O número 7 aparece 54 vezes em Apocalipse. E 7 fala de plenitude, perfeição, completude. Logo, quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando da sua plenitude, da sua completude, da sua perfeição. Aí as 7 igrejas, 7 taças, 7 selos. Um exemplo clássico, né? Os 7 selos abrirão, as 7 trombetas anunciarão e as 7 taças derramarão a ira de Deus. Aí eu pergunto, vai ter lá literalmente 7 anjos tocando 7 trombetas literalmente? Não. Vai ter lá 7 anjos literalmente com 7 taças derramando a ira de Deus? Não. Ali está falando da totalidade do juízo de Deus, da plenitude do juízo de Deus sobre o mundo. É isso que está falando. Tá? E o anjo que está na mão com um livro, né, anunciando o evangelho eterno, ali é um símbolo da expansão mundial, global do evangelho, da vitória do evangelho, da graça do evangelho, do poder do evangelho. E quem prega o evangelho não é anjos, conforme eu mostrei. Quem prega o evangelho são seres humanos. E o evangelho será pregado na grande tribulação? Sim, claro que vai ser pregado. Não por anjos, mas será pregado por seres humanos. Tá? Então, essa ideia pré-tribulacionista é totalmente equivocada. Equivocada. Tá? Essa foi uma das coisas que me intrigou e me deixou com a pulga atrás da orelha em relação ao pré-tribulacionismo. E outras coisas também absurdas. Tá? Eu respeito os meus irmãos pré-tribulacionistas. Tá? Eu congrego na Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, Ministério do Belém, mas eu não sou pré-tribulacionista. Porque, na minha visão, tem várias incoerências e inconsistências. Assim como todas as visões. Assim como a visão pós-tribulacionista tem as suas incoerências, nós temos que reconhecer. Assim como a visão meso-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e outras posições. Todas as posições têm seus pontos fracos e fortes. Todas. Todas. Então, está aqui respondido. De maneira clara, de maneira concisa, de maneira coesa. Apocalipse fala que o diabo é um dragão. Mas eu pergunto, o diabo é um dragão literalmente? Não. É um símbolo. É um símbolo. Né? Fala que é a antiga serpente. Lá no capítulo 13, fala de 2 bestas. Uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. A besta que sobe do mar representa Roma, o Império Romano, na pessoa do seu imperador. Ali fala do poder político. E a besta que sobe da terra, né, João chama de falso profeta. Ali fala da falsa religião, do paganismo romano, da cultura
pagã, romana e por aí vai. Então, quando você entende o contexto histórico, cultural, você entende também um gênero literário do livro, que é o gênero apocalíptico, que envolve sonhos, visões, revelações, profecias, anúncios de anjos. Você entende a mensagem do livro, para você não criar espantalhos e aberrações. Então, rapidamente aqui eu corri para responder essa pergunta, para não demorar muito, né? Então fui sucinto, direto, curto e grosso, né? Curto e grosso. Então está aqui respondido a sua pergunta, minha amada e querida irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E a todos que gostaram aqui desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E deixa aqui, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui as suas perguntas, que em breve eu estarei selecionando e respondendo na medida do possível. Deus abençoe mais uma vez, graça e paz a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.